O diagnóstico clínico das doenças periodontais. O que eu devo observar? Eu sou Valesca Moreno, sou periodontista e nós vamos abordar esse tema nessa aula de hoje. Quando eu me deparo com o meu paciente, que eu vou conduzir o meu exame clínico, o meu olhar, ele tem que ir além dos dentes. Conhecer as estruturas de tecido mole é preponderante para eu direcionar adequadamente o meu exame clínico. Falando da estética vermelha, falando da parte vermelha, eu tenho que identificar a presença das papilas, o aspecto clínico da condição que essa gengiva se apresenta, a quantidade de gengiva inserida, identificar a linha mucogengival que separa mucosa mastigatória de mucosa alveolar, mucosa queratinizada de mucosa alveolar. Então, todas essas estruturas, elas são observadas naquele momento do exame clínico. Porque alguma doença periodontal, em alguns casos, a doença periodontal, ela está bem evidente, ela está bem clara. São casos gritantes da doença em que não precisa um olhar mais profundo e mais direcionado para eu entender que ela está ali. Mas nem sempre ela está tão evidente. E aí nós precisamos direcionar o nosso olhar de forma que eu identifique, eu diagnostique corretamente a doença. O meu pensamento é, primeiro, saber se realmente a doença está presente ou não. Se essa doença estiver presente, qual é a extensão, qual é a gravidade, qual é a severidade da doença, para que eu possa estender e eu possa planejar adequadamente o que eu preciso fazer. Na primeira visita que o paciente chega, eu tenho que ir inicialmente entender como é esse paciente, ver a primeira impressão que eu vou ter do paciente. Como é que está o seu estado emocional? Como é que está a sua condição psicológica? Porque nós sabemos que muito do tratamento, muito do sucesso do tratamento odontológico, do sucesso do tratamento periodontal, depende do paciente, não depende apenas de nós profissionais. Então, eu tento estabelecer logo num primeiro momento essa conexão com o paciente, essa empatia, de forma que eu possa conhecer mais o meu paciente e o meu paciente também possa me conhecer, que ambos nos conheçamos e estabeleçamos uma relação de confiança, uma relação em que ambas as pessoas trabalharão para restabelecer a condição de saúde do paciente. Na anamnese, eu vou direcionar minha anamnese para aquelas condições para eu saber a história médica do meu paciente. Saber se essa paciente, se for no caso mulher, se essa paciente está grávida, se esses pacientes têm alguma alteração, alguma discrasia sanguínea, se estão passando por momentos de estresse, se tomam alguns medicamentos rotineiros, se esse paciente tem alterações gastrointestinais, se essa paciente fuma, se essa paciente é diabética. Várias condições sistêmicas precisam ser observadas para que eu estabeleça já desde o início como é que esse paciente se apresenta. Depois que eu faço uma anamnese com calma, uma anamnese bem estabelecida, uma anamnese bem direcionada, eu vou fazer o exame bucal. Lembrando que esse exame bucal, ele é importante tanto a parte extrabucal como a parte intrabucal. Examinar todas as regiões que estão ao redor da boca são importantes. Regiões de articulação temporomandibular, região muscular, região tanto muscular na região do rosto, na região da cabeça, do pescoço. Tudo isso precisa ser bem examinado. Depois que eu examino a parte extrabucal, eu vou fazer o exame intrabucal. E aí, nesse momento do exame intrabucal, eu vou observar uma série de coisas. Lembrando que, mesmo em que eu esteja direcionada para a parte periodontal, mas o exame ele tem que ser completo. Eu tenho que entender que eu vou examinar tudo, porque tudo se relaciona. Tudo está bem próximo e se relacionando uma coisa com a outra. Então, na cavidade bucal, eu vou examinar e vou perceber se esse paciente
tem halitose, se esse paciente usa fio dental ou não, se esse paciente, como é que é a sua relação com a higienização da sua boca. Quando esse paciente retorna e eu chego exatamente ao exame bucal, mesmo a gente, como eu já disse, direcionando o nosso olhar para a parte periodontal, mas a periodontia, ela se interliga com outras especialidades. A partir daí, eu tenho que pensar o seguinte: os meus dentes, os dentes do paciente, eles precisam ser observados. A escutar o que o paciente fala. Quando eu penso nisso, eu vou identificar, exemplo, se esses dentes, se eles têm desgastes, se existem desgastes, seja na área oclusal, seja nas superfícies lisas, seja vestibular, seja palatino, se existem manchas nesses dentes. E que manchas são essas? Quais são as características dessas manchas? Qual é a localização dessas manchas? Se esse paciente relata hipersensibilidade dentinária, se é uma hipersensibilidade ao frio, ao ar, como é que é essa relação? As relações de contato interproximais, se existe áreas de apinhamento dental, se existe áreas de impacção alimentar. Todos esses fatores, direta ou indiretamente, podem influenciar na condição periodontal do meu paciente. Um outro ponto importantíssimo também é a questão da presença das interferências oclusais. Entender de oclusão, entender os movimentos mandibulares também faz parte nesse momento. Pedir, solicitar que o paciente faça um movimento protrusivo, faça um movimento de lateralidade direita e esquerda para eu identificar se existe interferência oclusal, como é que acontece essas relações oclusais de dente superior com dente inferior. Não é que o trauma de oclusão, a interferência oclusal vai causar a doença periodontal. Isso é uma discussão que ela já rendeu muito. Mas nós sabemos que pode acontecer um agravamento da condição periodontal do paciente. Eu tenho que identificar também se existe o que a gente chama de migração patológica dos dentes. O que é isso? Os dentes mudaram de posição. Os dentes não estão na posição que deveriam. Em alguns casos, a mudança ela é tão drástica que o próprio paciente ele te relata. E ele chega para você e te diz o seguinte: olha, os meus dentes estão muito para fora. Os meus dentes eu não consigo fechar os lábios porque os dentes saíram da sua posição. Eu não consigo, por exemplo, eu não tinha esse espaço entre um dente e outro e agora eu tenho, que são os diastemas. Ele não sabe o que é diastema, mas ele sabe que aquele espaço não existia. Eu tenho que entender também e fazer o exame para ver se o paciente tem sensibilidade à percussão. Todos esses pontos a observar, eles acontecem porque, como eu já disse, isso pode influenciar direta ou indiretamente na saúde periodontal do meu paciente. Só relembrando, paciente chega no consultório, eu tento estabelecer com ele uma relação de empatia e de confiança, de forma que ele possa se abrir para mim. Eu não tenho que ter pressa para colocar o paciente na cadeira e para fazer com que o paciente abra a boca e eu logo o examine. Mas estimule essa conversa inicial com o paciente, tente fazer com que ele se abra. Perceba a condição psicológica do paciente, se ele está favorável ao tratamento, se ele está sofrido, se isso está afetando psicologicamente, se a condição de saúde bucal dele o afeta de uma forma que tem prejudicado as suas relações sociais, as suas relações familiares, porque nós somos instrumentos, na visão do paciente, instrumentos de salvação, de certa forma. Depois que eu tento estabelecer essa conexão com o paciente, no segundo momento, eu vou fazer a anamnese. Uma anamnese direcionada, uma anamnese calma, uma anamnese cuidadosa, escutando o paciente, considerando as suas falas, as suas queixas. E nessa anamnese eu tenho que entender, buscar se esse paciente
Tem manifestações alérgicas a qualquer tipo de coisa, sejam medicamentos ou outros fatores? Quais são as condições sistêmicas desse paciente? Se existe alguma doença instalada ou não? Se esse paciente toma algum medicamento de uso controlado, rotineiro ou não? Se esse paciente apresenta alguma condição crônica? Se essa paciente tem alguma doença gastroesofágica? Se essa mulher está grávida? Se esse paciente fuma? Então, a gente vai direcionar todas essas condições. Depois disso é que eu vou fazer o exame clínico do paciente. Lembrando que o exame clínico, eu estou falando em exame extrabucal e exame intrabucal. Inicialmente o exame extrabucal, examinando articulações, examinando a parte da musculatura do paciente, as relações de abertura e fechamento da boca, entender como comporta toda essa dinâmica aqui na relação maxilo-mandibular. Parte muscular, lembrando de todos os músculos, fazendo a palpação desses músculos de forma que eles possam interferir de certa forma na condição de dor ou de sofrimento do paciente e que podem ser atingidos a partir de uma condição que o paciente tenha na boca. Depois que eu fiz isso tudo, gente, é que eu vou para a parte intrabucal. Na parte intrabucal, considerar todas as estruturas, lábios, língua, bochecha. Quando eu falo de língua, ver assoalho de língua, bordas de língua, parte do dorso da língua, isso tudo vai ser considerado. Chego nos dentes e aí eu vou ver se existem diastemas, migração patológica, apinhamento, desgastes e se esses desgastes existirem, onde estão esses desgastes? Alterações de cor, presença de lesões cariosas, tudo isso eu vou pesquisar, tá? Só então, depois disso tudo, eu vou fazer o meu exame periodontal. Lembrando que o exame periodontal, ele é sistemático, ele é organizado e que nesse exame periodontal eu vou observar alguns pontos. Se existe alguma manifestação clínica de abscesso periodontal ou abscesso gengival, se existe supuração, se existe presença de cálculo visível e biofilme visível ou não. Eu tenho que observar a quantidade de gengiva inserida que esse meu paciente apresenta, determinar fatores retentivos de biofilme ou não. Quando eu falo em observar a quantidade de gengiva inserida que o paciente tenha, por que necessariamente a gengiva inserida? Só lembrando, lá da anatomia, eu tenho a gengiva marginal, que está ali na margem, que ela apenas repousa sobre o dente, e que essa gengiva marginal, ela apresenta um comprimento de aproximadamente 1 milímetro, e que entre a gengiva marginal e a linha mucogengival, eu tenho uma gengiva inserida. E que essa, como o próprio nome diz, ela está inserida através das suas fibras, inseridas na região do osso, inseridas garantindo uma estabilidade de relação entre tecido mole, osso e dente. A quantidade de gengiva inserida é importantíssima, por quê? Porque vai garantir essa estabilidade e vai garantir proteção à região subgengival. Paciente que apresenta pouca quantidade e pouca espessura de gengiva inserida é um paciente que a gente precisa estar extremamente vigilante, porque é um paciente, de certa forma, menos protegido na sua região subgengival. Sempre, independente da área em que você trabalhe, se habitue a observar, a considerar a faixa de gengiva inserida que o paciente apresente. E só então, depois disso, a gente escuta a queixa principal do paciente. Nem sempre a queixa principal dele é o principal problema que ele tem na nossa visão. E aí é que é importante essa relação de troca e de confiança, porque o paciente ele vai me dizer uma coisa e eu vou escutá-lo, considerar a sua queixa, né? Considerar como importante, mas também apresentar outros fatores que porventura estejam presentes.
Depois disso tudo, gente, é importantíssimo, nós na periodontia, é importantíssimo que a gente solicite para o paciente as tomadas radiográficas. Nós temos que estar munidos de radiografias periapicais. Você pode me perguntar assim, você trabalha com tomografia computadorizada? Sim, eu trabalho. Mas faz parte rotineiro da tua consulta? Todos os pacientes você pede tomografia computadorizada? Não peço. A solicitação da tomografia computadorizada, ela acontece quando existe algo específico, como por exemplo a suspeita de uma fratura dentária, que aí a gente solicita. Mas no exame clínico periodontal convencional, a gente não pede uma radiografia, uma tomografia computadorizada. Mas as radiografias periapicais, sim. Lembrando que são periapicais, não são radiografias bite ring ou interproximais. Porque o que me interessa é a parte da estrutura óssea, a relação de osso com dente. E nem sempre a radiografia bite ring vai me dar isso que eu preciso. Munidas de todas essas informações, então eu já fiz a minha anamnese, eu já fiz o meu exame clínico, tanto das estruturas dentais como das estruturas periodontais, eu já estou com a documentação desse paciente e agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o prognóstico do paciente. Lembrando, gente, que a doença periodontal, ela é uma doença que ela pode se apresentar de formas diferentes e ela se classifica de formas diferentes. Dizer que doença periodontal é só gengivite e periodontite, isso é tratar de forma muito simplória uma doença que é tão séria. Nós temos subclassificações, subtipos de gengivite e subtipos de periodontite. Quando eu vou estabelecer um prognóstico, eu vou considerar fatores. E esse prognóstico é exatamente para o paciente entender a previsão da duração, do curso e do término da doença e também da resposta ao tratamento. Alguns pacientes chegam para mim e me perguntam assim: doutora, eu tenho câncer? Não, você não tem câncer. Ah, então tudo bem. Não está tudo bem. Você tem uma doença, que essa doença existe um fator etiológico primário, existe um fator etiológico secundário. Essa doença precisa ser diagnosticada e precisa ser acompanhada. É importante também entender e mostrar para o paciente a presença e a identificação dos fatores etiológicos, seja o fator etiológico local primário, que no caso é o biofilme, e o fator etiológico secundário, no caso o cálculo. Lembrar para o paciente o que é o biofilme, esclarecer para o paciente o que é o biofilme, o que é o cálculo, alguns pacientes conhecem por tártaro, e dizer que esses fatores, eles precisam ser removidos. E que todos os fatores que estão na boca, que levam ao acúmulo do biofilme, também precisam sair. Para eu identificar o tipo de periodontite, no caso, além em que eu tenho um comprometimento não só do periodonto de proteção, mas também do periodonto de sustentação, eu vou mostrar para o meu paciente qual é o tipo de doença, quais são as características clínicas, como essa doença começou, o que foi que agravou essa doença, como foi o curso dela, o que pode, no final das contas, acontecer com esse paciente. Lembrando que a doença periodontal, ela atinge os pacientes, ela atinge os dentes de forma não necessariamente uniforme. Numa mesma boca, você, profissional de saúde, vai encontrar dentes com condições periodontais saudáveis e outros com condições periodontais atingidas pela doença. Depois disso, você vai estabelecer um plano de tratamento. Alguns podem dizer assim: ah, mas o tratamento da doença periodontal é raspagem. Sim, mas que tipo de raspagem? Qual é a frequência dessa raspagem? Quais são os dentes que você vai começar a raspar primeiro? Se você vai anestesiar ou não? Se você vai entrar com alguma terapia complementar ou não, como por exemplo a terapêutica medicamentosa? Com quanto tempo você vai acompanhar esse paciente? São vários pontos importantíssimos que precisam ser considerados.
Esse plano de tratamento você vai fazer de uma forma que resolva não só a parte periodontal, mas todas as outras áreas em que porventura o paciente precise de atendimento odontológico. Se o paciente for encaminhado para você para resolver apenas a parte periodontal, maravilha, resolva, e se puder fazer procedimentos ao mesmo tempo, você faz e o outro profissional faz. O que é importante é conduzir o mais rapidamente possível o tratamento do paciente a partir de um diagnóstico adequado. Lembrando, em último caso, a terapia de manutenção periodontal. O paciente ele precisa ficar ciente que a doença periodontal, periodontite é uma doença que ela é inativada, ela é controlada, mas que ela precisa ser monitorada. E que esse tempo de monitoramento, ele é individualizado. É isso aí, diagnóstico clínico das condições periodontais. Como chegar até ele? Curte, comenta, compartilha.